professores e professoras de matemática da rede, sejam bem-vindos à nossa formação do programa de recuperação e aperfeiçoamento. Eu sou a Sirlene, sou professora da rede, da rede pública estadual há alguns anos. Atualmente, eu estou como PCNP da diretoria Sul 3. Vou fazer agora uma breve descrição, né, da minha autodescrição. Eu sou morena, eu tenho os cabelos no alto dos ombros, o meu cabelo ele tem uma cor castanho claro, eu estou usando um óculos de armação azul, eu tenho os olhos claros e estou usando um vestido que tem aqui uns ramos vermelhos, uns verdes aqui, tá bom? Agora eu vou subir a nossa apresentação aqui, para a gente poder dar andamento para a nossa formação. Estou subindo aqui a tela. Eu acho que agora vocês já vão ver a tela inteira. Então, voltando, a nossa formação é de ano série, do programa Recuperação e Aprofundamento. Formadora sou eu, Sirlene Neves, de matemática, né? Por a terceira série do ensino médio, do material Aprender Sempre 2022. Nós vamos falar da sequência de atividades 3 do volume 1. Nós vamos falar da metodologia, nós vamos ligar essa sequência à metodologia de aprendizagem, modelagem matemática, que está relacionado ao letramento, que é sempre o nosso tema aqui das nossas formações, tanto a formação de etapa, quanto a formação de ano série. Bom, para a gente acessar esse material, então a gente pode, tem duas opções, né, gente? A gente pode, se vocês estiverem aí no computador de vocês podem clicar aí no ensino médio, ou ir lá no site do material Aprender Sempre e olhar lá nos materiais, vocês vão achar o caderno Aprender Sempre 2022, Matemática, volume 1. Os objetivos de hoje. O que a gente quer alcançar hoje com a nossa formação? A gente vai retomar aquelas ideias que o professor Marco de Assis colocou lá na semana A, né? As ideias sobre a modelagem matemática, relativa à sequência de atividade 3 do material Aprender Sempre 2022. Lembrando que nós estamos na semana B. Essa formação que a gente está tendo agora é a formação de ano série. Depois, a gente vai analisar o material, né? Vamos olhar a sequência, vamos olhar ela como um todo, ver as aulas, ver o que tem dentro dessas aulas, o que a gente pode, quais as atividades que a gente pode aplicar à metodologia modelagem matemática, vamos olhar como que a gente pode, as estratégias para poder fazer essa aplicação, o que o aluno vai precisar saber antes da gente começar a aplicar, desenvolver a sequência. E o nosso terceiro objetivo é sugerir o roteiro de ATPC, só que dessa vez o nosso foco é a elaboração do plano de aula, né? Com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da sequência. Só que a gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque em vários momentos do objetivo 2, a gente vai já falando um pouquinho de plano de aula. Então, ficou assim a nossa apresentação. Olha. Primeiro momento é a retomada daquelas ideias de modelagem matemática lá, de novo, que o professor Marco Assis fez na semana passada, semana A. No segundo momento, nós vamos pegar esses conceitos e vamos olhar o que a gente pode aplicar esses conceitos na sequência de atividade 3 da terceira série do médio, do volume 1 do material 2022. E para finalizar, a gente vai fazer a sugestão
de como a gente pode fazer esse roteiro de estudo, lá o nosso plano de aula, como que a gente vai fazer para aplicar essas atividades, para desenvolver as habilidades, a gente vai dar essa sugestão para vocês. Mas a gente vai poder fazer tudo, a gente vai dando os spoilers, fala daqui, volta no início, fala depois. Vai ser bem bacana, tá, gente? Então, vamos lá? Vamos colocar aqui nosso primeiro momento. Vamos falar, retomar as ideias dos conceitos na formação de etapas. Então, a gente vai retomar brevemente o que eles falaram, só para a gente ter, esclarecer nas nossas ideias o que foi colocado na etapa, para a gente poder aplicar na nossa sequência. Então, o que a gente já viu sobre metodologias de aprendizagem? A gente já viu resolução de problemas na S1, a gente já viu investigação matemática na S2, e agora na S3 a gente vai ver modelagem, que também está ligado ao letramento matemático, que está relacionado com a educação matemática, né? Que esse letramento, ele é instrumentador para a vida, para o trabalho dos nossos estudantes, principalmente que a gente está falando da terceira série do médio, tá, gente? E o letramento matemático, ele também ajuda a pensar com clareza e a raciocinar melhor. Lembra das outras formações que a gente sempre fala que o letramento matemático está incluído a comunicação, a representação, a matematização, o raciocínio e a argumentação, que são importantes para as diversas alternativas de metodologias de aprendizagem. Então, vamos lá, ó. Então, recapitulando, onde a gente estava, onde a gente está. Então, na semana A, lá do dia 24/2, o projeto Recuperação e Aprofundamento, a TPC, Projeto Recuperação e Aprofundamento, tratou de resolução de problemas, da sequência 1 do volume 1. No dia 3/3 é a semana B, aí é a formação ano série. Cada professor entra lá no ano que ministra as aulas. No nosso caso aqui, terceira série do ensino médio. Na semana do dia 10/3, a TPC foi sobre a investigação matemática. Aí nós tratamos da sequência 2. Depois, na semana B, também da sequência 2, aí a formação ano série. No dia 24/3, aí o assunto, o nosso papo, modelagem, né, na formação de etapa. E hoje, nós vamos, da semana B, dia 31/3, a gente vai falar de modelagem mais na formação ano série. Ah, Sirene, eu perdi, o meu horário não é esse e tal. Como que eu acho essas coisas? Eu quero rever, eu quero aplicar uma coisa diferente da minha sala, eu preciso rever essas formações. A gente vai lá no repositório do Centro de Mídias, lá na classificação, a gente tem que escrever recuperação e aprofundamento. Projeto, recuperação e aprofundamento. Aí eu coloco o componente que é matemática e a data. Fica mais fácil da gente achar no repositório, tá, gente? Porque se, às vezes, a gente esquece e vai lá na classificação, a gente põe a TPC. Aí não vai aparecer o vídeo. Tem que ser projeto de recuperação e aprofundamento, ok? Então, nós estamos aqui no dia 31/3 para falar da sequência de atividade 3. Como a gente está revendo conceitos, fazendo a retomada, a gente vai revisar, retomar aqui o que é modelo matemático e o que é modelagem matemática, né? A modelagem matemática, ela está ligada com problemas, hipóteses, modelos matemáticos, resolução de modelos matemáticos, validação de modelos matemáticos, a tomada de decisão baseada nesses problemas, né? E o que a modelagem matemática faz?
ela relaciona a matemática escolar com a extra matemática. Então, ela ajuda a compreender uma situação real. E, para nós, na aplicação, como metodologia de sala de aula, metodologia de aprendizagem, ela ajuda a desenvolver habilidades de exploração, né? Aquelas habilidades de compreender, resolver. Então, a modelagem matemática é uma excelente aliada para potencializar as nossas aulas. Ah, Silene, mas eu já fiz modelagem uma vez lá na minha aula. Sim, agora a gente precisa saber. A gente fez parcialmente, fez totalmente. Então, vamos lá ver quais são as fases da modelagem para saber que a gente, se a gente na nossa aula, o que a gente faz. Porque, de repente, a gente já faz, a gente só não sabia que chamava modelagem. Ah, Silene, isso aí eu já fiz a minha aula, eu só não sabia que chamava modelagem. Mas aí, a gente seguindo os passos, as fases da modelagem, a gente pode potencializar a nossa aula, a gente pode potencializar o ensino. Então, vamos lá ver como é que faz? É assim, ó. Tem 6 fases. A primeira é a experimentação, que é onde a gente vai compreender o problema. Mas depois, gente, eu vou dar spoiler aqui. Depois, a gente pode, a gente vai ver um exemplo de aplicação da atividade lá na F3, tá? Mas agora a gente só vai mostrar aqui quais são as fases. Então, a primeira é compreender o problema, que é a experimentação. A segunda, de abstração, é formular as hipóteses, né? Que a gente vai fazer a linguagem natural, é como a gente escreve mesmo, né? Na língua portuguesa. Depois, a gente tem a fase de resolução, que é transpor, fazer a transposição daquele problema, né, que estava escrito uma linguagem natural, para o universo matemático. Então, eu vou modelar, eu vou dar um modelo matemático para aquela situação, para ver se funciona. Então, que é a fase 4, que é a validação. Eu vou decidir se eu aceito ou não aquele modelo que eu escolhi para aquela situação real, para aquele problema que está na linguagem natural. A fase 5 é a modificação. Então, se eu comparei o real e o modelo e não foi aceitável, eu reinicio o processo. Eu vou procurar outro modelo que dê certo, tá bom? E, por fim, se deu certo, se aceitou, se aquele modelo matemático que eu escolhi para resolver aquela situação real for eficiente, eu posso aplicar, aí eu vou poder explicar e entender aquela situação. Então, essas são as fases do processo de modelagem matemática. Aí agora a gente pensa assim, sim, Silene, eu fazia, mas eu não ia até o fim. Silene, eu não passei pela modificação, pela validação. E se agora a gente usar esses processos, a gente pode potenciar nosso ensino, tá bom? Então, vamos lá. Agora que a gente já falou, já reviu como funciona a modelagem matemática, agora a gente pode ir para o nosso segundo momento, que é analisar mesmo, né, a sequência de atividade 3 do material Aprender Sempre 2022, da terceira série do médio, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai analisar, vai estudar como essas atividades são apresentadas para desenvolver a habilidade. Vamos lá ver quais são essas habilidades? Então, são duas na sequência. Uma é a 33 do sétimo ano, né, dos anos finais do ensino fundamental, que eu vou ler ela para vocês. Estabelecer o número π como razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. A outra,
vai ser desenvolvida na sequência, é a habilidade 11 do nono ano, dos anos finais do ensino fundamental. Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo uso, inclusive, de software de geometria dinâmica. Desses softwares, o mais usado, vocês já até pensaram aí, né? Ah, é GeoGebra, né, Isso, é GeoGebra. Tem outros, tá, gente? Mas o GeoGebra é livre, é fácil de baixar nas máquinas, então a gente vai usar a GeoGebra, tá bom? Então, dentro dessas habilidades, a gente tem os processos cognitivos, que é a ação, que é o verbo da habilidade. Então, no nosso caso, é resolver, compreender. Lembra quando eu falei que o processo lá, que a modelagem era boa para habilidades de exploração? Olha, ela vai. E os objetos de conhecimento dessas habilidades são medida do comprimento da circunferência e relação entre arcos e ângulos na circunferência de um círculo. Por que a gente está trazendo isso, gente? Lembra quando eu falei que a gente ia dar uns spoilers lá para o planinho da gente, plano de aula que a gente quer mostrar para vocês um exemplo no final? É isso, porque quando a gente faz o nosso plano pensando na habilidade e não no objeto de conhecimento, a gente também potencializa o nosso ensino. Por quê? Porque eu não vou falar de tudo referente à circunferência e nem vou falar tudo entre arco, entre ângulos, entre círculo, não vou falar tudo. Eu só vou desenvolver aquilo ali, ó, estabelecer o número π entre a razão da medida do comprimento da circunferência e o diâmetro. É isso. E a outra, eu vou fazer qual é a relação entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos. É isso, eu não vou falar tudo de circunferência. Então, às vezes, a gente vai fazer nosso plano, a gente fica pensando no objeto, a gente fica preso ao objeto, que é o famoso conteúdo que a gente usava antes, tá? Agora não, a gente faz por habilidade, que a gente consegue potencializar e ir direto ao ponto, digamos assim, da nossa aula, tá bom? Então, quais são os temas das aulas dessa sequência 3? A gente sabe que o material é sempre dividido em 8, né? A sequência é sempre dividida em 8 aulas, de 2 a 2. Aí está 90 minutos, mas a gente sabe que agora é 45 minutos de aula, né? Então, a primeira e a segunda aula é de onde veio o número π. A terceira e quarta é construindo ângulos inscritos e centrais. A 5 e 6 é circunferência e suas partes. E a 7 a 8 a gente sabe que é sempre aquela aula de fechamento, onde a gente aplica tudo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, vamos ver aula por aula. Vamos de novo lá do nosso planinho, né? Lembra que a gente falou que a gente já vai pensando em como que a gente vai fazer para aplicar isso? Pois bem, nós temos de 2 em 2 aulas, a gente vai pensando no tempo, na nossa grade. Ih, Sirene, mas é 2 aulas, às vezes eu não tenho 2 aulas. Então, eu preciso pensar quais são os títulos que eu uso uma aula, quais eu vou deixar para 2. Então, se a gente ler e estudar as sequências, a gente pode já ter isso na cabeça, né? E a gente ganha tempo. Então, de onde veio o número π? É o tema da primeira e segunda aula. Essa aula, ela faz a relação entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. A gente já vai falar da situação perímetro e diâmetro. E ela tem uma atividade bem legal que fala que manipula materiais, bem bacana. Também tem como que a gente vai fazer essas atividades, que a gente pode compartilhar conclusões. Lá tem uma atividade de uma tabela que os alunos colocam, vou falar a atividade, é assim, tem vários, a gente tem que juntar vários objetos redondos, com comprimentos e circunferências diferentes, tamanhos, né? E para o aluno colocar lá, medir a circunferência
e depois medir o diâmetro e fazer a razão entre o comprimento e o diâmetro, tá? E aí, ele tem várias tabelas que ele coloca. E aí a gente pode pensar também, de novo, no plano. Ah, cada um vai fazer o seu? Ah, a gente vai fazer em dupla? Vai ser por grupo? E depois, quando eles começarem a perceber que a razão é a mesma, será que ele vai achar que é coincidência? Será que é melhor ele trocar a tabela dele com o colega, para ver se o colega também deu isso? Então, tudo isso tem lá nas sequências que a gente pode ver. E aí a gente vai falar, lá também fala do comprimento da circunferência e comprimento de arco. Bom, manipulação de materiais. Ah, Sirene, mas é a terceira série do médio, eles já são muito ligados em celular, não querem ficar pegando é, objetos. A gente pode fazer no GeoGebra também, né? Você pode ir lá, GeoGebra, gente, dá para usar no celular, é só baixar antes, né? Pega um tempinho antes aí, baixa no celular o GeoGebra, e dá para usar. Aí ele cria a circunferência, vai lá, acha o perímetro da circunferência, cria o diâmetro, acha a medida da distância do ponto A e B lá do diâmetro e faz a divisão, tá? Também dá para fazer isso. Por falar nisso, a gente também pode pensar nessas retomadas. Por quê? Porque se a gente está falando de razão, eles vão ter que dividir. E quando fala em dividir, a gente está falando de números decimais. Nem sempre vai dar, quando pega lá a medida, pegar uma circunferência qualquer, né? Aí a gente pensa, uso calculadora, deixa eu usar calculadora, porque o foco não é a divisão. Aí o professor já vai pensando aí no seu plano. Pode usar calculadora? Ah, Sirene, os meus já estão acostumados com calculadora. Eles sempre usaram, tá ótimo. Aí, de repente, você aí, professor, está pensando assim, ah, Sirene, eu não deixo usar calculadora, não. Não deixo, não, porque nunca usaram, já estou acostumado a fazer conta, eu acho melhor não para treinar. Então, tá. Então, isso também faz parte do seu plano lá na frente. Os números reais, você vai dar um número real, Pri. E aí, a gente faz retomada de números reais? Você que decide, professor. Ah, minha sala não sabe números reais, então vamos retomar. Ah, minha sala já está tranquilo, já passei, tá beleza, então vamos continuar, né? E também a gente pode, nesse momento, fazer uns spoilers da sequência 4, que a sequência 4 vai falar de distância, vai falar de ponto médio, vai falar de perímetro, aí a gente pode começar a discutir perímetro de uma figura fechada, formada por segmento de reta, é a mesma coisa que o perímetro de uma circunferência? Pode começar a discutir isso aí, né? As aulas 3 e 4, ela traz duas atividades para a GeoGebra. A primeira é uma atividade que trabalha o ângulo escrito como a metade do ângulo central de uma circunferência, que é a nossa aplicação da modelagem. Daqui a pouco a gente mostra isso para vocês. E a segunda atividade é construir um hexágono regular inscrito numa circunferência. Aí vai precisar, hein, gente? Você usa GeoGebra por quê? Porque ele vai construir no GeoGebra o hexágono, aí ele vai pegar dois pontos quaisquer do hexágono para achar o centro e a partir do centro construir a circunferência em volta. Então, a gente vai precisar usar esses termos: distância, ponto médio, diâmetro, perímetro, tá? Então, aí a gente já vai pensando em como a gente vai planejar a aplicação dessas atividades. A aula 5 e 6, ela traz atividades do Enem, que eu achei bem bacana, traz uma atividade sobre relógio, vou mostrar para vocês daqui a pouco, há bastante atividade da aplicação das aulas anteriores, né? E é bem legal também que ele sugere socializar resultados, que é muito bom, né? Que mostra um faz, outro faz varal, faz na lousa, troca caderno.
Aí também faz parte da estratégia do professor lá no seu plano. A aula 7 e 8, como a gente sabe, são sempre aulas de fechamento, e é aí que a gente vai ver, né? Lembra que eu perguntei? O que que a gente aprendeu, né? E aí a gente vai ver, porque essas atividades dessa aula 7 e 8 são mais complexas. São atividades, inclusive, de vestibular. Mas a gente está falando de terceira série do médio, né, gente? Então, eu acho que fica bem bacana. Então, quando eu estava falando das atividades, é justamente isso que eu estava querendo dizer. A gente precisa ler esses movimentos metodológicos das aulas, porque eles ajudam, mais uma vez, a potencializar as nossas aulas, gente. Por quê? No iniciando, a gente tem os objetivos das aulas, olha os conhecimentos prévios, no desenvolvimento tem essas orientações, né? Como que a gente aplica a aula para poder potencializar, para ganhar tempo, aonde a gente vai aplicar as metodologias de aprendizagem, se é modelagem, se é investigação, se é resolução de problema. O finalizando, ele traz a avaliação desse processo, que é onde a gente pergunta o que a gente aprendeu, traz diferentes formas de sistematizar, põe na lousa, põe no varal, troca o caderno, troca a tabela, isso é bem bacana. Então, é muito importante a gente ler esses movimentos metodológicos, porque eles fortalecem a nossa metodologia, a nossa estratégia de sala de aula. Agora a gente vai para aquela atividade que eu falei, né? Que eu ia mostrar para vocês, que tem um relógio, e aí está dividida em ângulos iguais de 30 cada um, só que ele pede aí para falar os ponteiros da hora e dos minutos. Então, ele pergunta, é maior que 120? E o aluno tem que entender, olhando só para esse relógio, que ele é maior que 120 graus. É muito bom para a gente falar de ângulos complementares, suplementar, é acima de 90, é abaixo de 90. É muito bom para introduzir relação trigonométrica, né? Aí você me pergunta assim, ai, Sirene, relógio analógico, mas vocês estão na terceira série, esses meninos são adolescentes, eles nem sabem o que é relógio analógico. Boa hora para a gente discutir. Que instrumentos a gente tem para medir? Será que todos os instrumentos que a gente conhece são digitais? Relógio digital? Tem relógio analógico? Quando a gente olha o ponteiro lá para saber a velocidade de um carro, existe o analógico? Quando a gente mede a pressão, existe aparelho analógico? Então, vamos discutir isso. Traz os aparelhos para a sala, mede a circunferência, usa esses aparelhos aí como para medir a circunferência, né? Bem bacana e dá para potencializar bem essa atividade. A outra é da aula 5 e 6, e ela fala de duas circunferências, a interna, que vai discutir, é uma atividade do Enem, e ela vai discutir o ângulo inscrito e o ângulo central. Então, para calcular o comprimento do arco, ele precisa do ângulo central, para poder multiplicar pelo raio que foi dado, que é 0,3. E para achar o ângulo central, ele precisa saber que o ângulo inscrito é metade, né? Então, é aí que a gente vai para a modelagem. Então, é nessa atividade do GeoGebra, da aula 3 e 4, que a gente vai aplicar a modelagem. Então, para lembrar, modelagem tem as 6 fases: experimentação, abstração, resolução, validação, modificação e aplicação. O que a gente vai usar para aplicar essa modelagem? O GeoGebra, né? Que ele é excelente mediador para discutir conceitos matemáticos, né? E ele potencializa a atividade de modelagem, né? Tem muita coisa boa para fazer com GeoGebra quando a gente fala de modelagem. Então, eu não preciso fazer todas as fases. Nesse caso, eu posso juntar
algumas fases. Por exemplo, a fase 1 e 2, que é a experimentação e abstração, é onde eu vou levantar o tema, que é a relação entre arcos e ângulos na circunferência. A fase 3 e 4, que é resolução e validação, eu vou usar o GeoGebra, porque eu vou usar o GeoGebra para resolver e validar essa relação. Então, reconhecimento e aceitação que ângulos inscritos têm medidas igual à metade da medida do ângulo central, em uma mesma circunferência. E na 5 e 6, que é modificação e aplicação, eu preciso explicar e entender a relação entre as medidas dos ângulos centrais inscritos de uma mesma circunferência e o mesmo arco. Então, vamos ver como é que ficou? Ficou assim, olha, gente. Então, eu construo um ângulo central, que é esse de 30 graus. Então, como eu construo? Eu vou lá no GeoGebra, pode ser no celular, pode ser no computador, eu vou lá, crio uma circunferência a partir do centro com um raio, que ele fala lá que é raio 5, crio esse ângulo central aí, que é o ângulo CAB, tá? Vou repetir, o ângulo CAB. Aí eu vou lá na parte de ângulo do GeoGebra e eu consigo ter a medida desse ângulo central. Claro, gente, o que eu fiz aqui é bonitinho, de 30 graus, para ficar mais fácil da ilustração. Mas os estudantes provavelmente não vai ter 30 graus, ele vai achar um ângulo aí com valor com vírgula, e é o famoso, volta lá, lembra do planejamento, lá do plano de aula? Então, e aí, né? Como que a gente faz? Se precisar, faz a retomada, se não, pode usar a calculadora. E aí eu pego um outro ponto qualquer da circunferência. Vamos lá pegar o ponto D. Peguei lá do outro lado, no segundo quadrante. Aí eu vou lá e clico no ponto C, ponto D e ponto B. De novo, vai aparecer lá o ângulo de 15 graus. Opa, peraí, deu metade. Será que dá, professora? Será que dá certo para todos? Ah, então põe mais um ponto aí. Vamos botar o ponto E. Aí ele vai lá e clica no C, no E e no B. Gente, deu 15 de novo. Ah, não, vamos ver mais uma vez. Vamos para o ponto F. Clica lá, ele põe o dedo dele no celular no ponto C, E e no ponto B. E aí ele olha lá a medida do ângulo, 15 graus. E ele pode fazer isso quantas vezes ele quiser, eu fiz 3 para ilustrar, mas ele pode fazer quantas vezes ele quiser. E, por final, ele precisa escrever em língua natural, que os ângulos inscritos têm medida igual à metade do ângulo central, referente ao mesmo arco, e que ângulos inscritos diferentes são congruentes. Ele precisa escrever, pelo menos, que a medida do ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central de uma circunferência. Ah, ele vai esquecer de escrever medida, ele vai esquecer, a gente ajusta depois, lá na aplicação. Mas ele, o estudante precisa escrever, chegar a essa conclusão sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Aí a gente aplica numa atividade. Tem aí a atividade e ele vai ter que, com a conclusão dele, aplicar nessa atividade aí. Que aí ele vai ver que x mais 10 é igual a metade de 4x menos 20 e chega à conclusão que o ângulo é 70, tá? Bom, vamos agora para o nosso terceiro momento, que é ver se a gente responde ao terceiro objetivo, que é sugerir um roteiro para a TPC com foco na elaboração de um plano de aula. Né? O que a gente fez até agora? Só para a gente lembrar. Nós revemos os conceitos de modelagem e as fases, depois a gente estudou a sequência 3, olhou como a gente pode aplicar, viu que é possível fazer uma modelagem usando o GeoGebra, e agora a gente vai, tudo isso na nossa cabeça, a gente precisa estruturar
num plano de aula, né? Então, vamos lá. Tem aí, né, um desenvolvimento para plano, e o que que a gente faz agora? A gente precisa associar o planejamento dos conceitos, habilidade, objeto de conhecimento, com o planejamento das metodologias de aprendizagem, que é a modelagem, e as nossas estratégias de gestão de sala de aula. Né? Então, a gente precisa organizar o tempo, organizar os materiais, os assuntos, as estratégias. E o que é mais importante, gente, a gente precisa elaborar planos que tenham aulas pautadas em atividades que favoreçam a aplicação de metodologias de aprendizagem para o desenvolvimento de habilidades, e não planos de aula pautados em objetos de conhecimento. Né? Lembra que a gente voltou e falou que eu não vou falar tudo sobre circunferência, eu não vou falar tudo de medição de arco, o que eu preciso nessa atividade? Fazer com que o meu estudante entenda a relação entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, e depois que ele conclua que um ângulo central é o dobro, a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito, ou o ângulo inscrito é a metade da medida do ângulo central. É isso que eu preciso que ao final da sequência ele consiga concluir. E é isso que tem que estar nos nossos planos. Tudo bem? E aí tem aí plano de aula, como organiza, mas a gente pode verificar. Eu sei que a escola de vocês tem um modelo de plano, mas a gente vai mostrar aqui daqui a pouco um modelo nosso. Então, pensando no plano de aula, a gente já falou tudo isso, olhando lá, a gente já falou da clareza, que são as habilidades, dos recursos disponíveis, eu preciso de tesoura, eu preciso de régua, eu preciso de barbante, preciso de GeoGebra, eu preciso diagnosticar os conhecimentos, lembra que a gente falou? Números reais, ele precisa saber dividir com números decimais, ele precisa entender o que é comprimento, o que é medida, o que são os números reais, ele precisa entender a diferença, por que uma hora aparece a palavra perímetro, depois aparece o comprimento da circunferência, ele precisa entender razão, precisa entender de aproximação, né? O uso das metodologias diversificadas que potencializam nossa aula, que no nosso caso é a modelagem, sistematizar as habilidades, que é isso que eu falei. No final, ele precisa escrever com as palavras dele o que é, de onde vem o pi, como é que eu relaciono o pi com o comprimento da circunferência e o diâmetro, como é que eu relaciono o ângulo central com o ângulo inscrito. É isso que a gente tem que sistematizar, né? E aí, tem aí um modelinho para a gente ver, mas eu tenho certeza que na escola de vocês também tem um modelo, que é só a gente preencher nome da escola, nome do professor, a turma, o componente, o material que eu estou usando, o período, eu vou gastar uma semana para fazer as 8 aulas, 2, a gente coloca aí, né? Quantas aulas? Eu vou fazer um plano para a atividade toda, para a sequência toda, vou botar as 8 aulas aí. Não, vou fazer de 2 em 2. Aí a gente pode colocar do jeito que a gente achar melhor, tá bom? Aí põe a habilidade, os objetivos, que são aqueles que estão lá no material, é só colocar. As metodologias, no nosso caso a modelagem, mas tem todas essas para a gente ver. Tem os recursos, que é os livros, o material, o caderno, o currículo em ação. Tem currículo mais, gente. Lembra do currículo mais? Ainda está lá no ar. Tem bastante coisa boa lá. E os instrumentos de avaliação, né? Eu vou observar, eu vou corrigir no caderno um por vez, eu vou corrigir na lousa, eu vou fazer um mapa mental, vou pedir para no final eles desenharem o que eles aprenderam. Tem muita coisa boa para fazer. E aí a gente põe no plano. Tem esse modelinho, pode copiar? Pode, vontade. Mas eu acredito que lá na escola de vocês também tem, tá bom?
E aí a gente vai chegando aos momentos finais da nossa apresentação, e a gente conseguiu, sim, nós fizemos, alcançamos os nossos objetivos, nós revemos os conceitos, a gente estudou a atividade e a gente mostrou aí um plano de aula para vocês. Essas são as referências que os nossos colegas, a professora Rosana e o professor Marco, usaram para elaborar a nossa formação. E aí, professor, eu agradeço demais a sua atenção, a sua paciência, quem chegou até o final. Agora vem a parte do desdobramento que vocês precisam fazer. Já está tudo lá, vão lendo, leiam bastante as sequências, olhem para os conhecimentos prévios, vê quais as metodologias de aprendizagem que pode ajudar a potencializar o nosso trabalho. Eu vou aqui aparecer para vocês. Estou aqui, acho que agora vocês estão me vendo, né? Estou aqui para deixar um grande abraço para todos. Até a próxima. Agradecer ao pessoal da produção, tá bom? E até a próxima formação de ano série da terceira série do ensino médio.